Olá, hoje estaremos iniciando uma série intitulada O Extraordinário. São mensagens que eu acredito que irão edificar a sua vida. E a mensagem de hoje, ela se encontra no livro do apóstolo Lucas, capítulo 7, e versículo 11 ao 15. O texto diz assim: o filho de uma viúva. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar dos portões daquela cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão com ela. Ao vê-lo, o Senhor moveu-se de íntima compaixão e disse à mulher: não chores. Depois aproximou-se do caixão e tocou, e disse para o jovem: eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e passou a conversar. Jesus, o tomando pela mão, entrega a sua mãe. O texto começa dizendo que Jesus dirigiu a uma cidade por nome de Naim. Nós entendemos que o Senhor Jesus, ele não faz nada sem um propósito. Cada ato, cada passo do Senhor Jesus é com um propósito. E nesse caso aqui não foi diferente. Jesus, você pode imaginar essa cena. Jesus, ele vem em direção à cidade com os seus discípulos e com uma grande multidão. E ao aproximar dos portões daquela cidade, ele depara com o enterro de um jovem, filho único de uma viúva. Então são duas multidões. É a multidão que vem acompanhando o autor da vida e a multidão que vem trazendo a morte, né? Trazendo ali o defunto, né? Então são duas multidões que se encontram. E as duas multidões, eles puderam presenciar ali algo extraordinário. Essas duas multidões se encontram. Você consegue se colocar nessa cena? Jesus, ele está vindo aqui com os seus discípulos e uma grande multidão. E quando ele aproxima do portão daquela cidade chamada Naim, vem outra multidão. E essa outra multidão é uma mãe trazendo o seu único filho, uma mãe viúva. Tudo que ela tinha, o sonho dela, a esperança dela era aquele filho. Ela está vindo com aquela multidão. É a multidão que está levando a morte. É a multidão, então encontra com a multidão que está com o autor da vida, que é Jesus. E quando ele se encontra, a palavra diz, o texto diz que Jesus, ele se comove de íntima compaixão por aquela mãe. E ele se aproxima dela e diz: não chores, não chores. Ele vai até o caixão, ele toca no caixão, e ali ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem. E quando ele dá uma ordem, a morte tem que obedecer. A morte tem que obedecer. Jesus, ele dá uma ordem. E no momento que ele dá a ordem, então o extraordinário acontece. O extraordinário acontece. Aquele jovem já estava muito tempo morto. Humanamente falando, impossível dele voltar à vida. Cientificamente falando, pela medicina, pela ciência, é impossível que ele voltasse à vida. Ele já estava há muito tempo. O cérebro já estava em decomposição, coração, todos os órgãos, bilhões de células do corpo já estavam mortas há muito tempo. Humanamente falando, é impossível. Você crê nisso? Impossível para o homem.
mas aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Então o Senhor Jesus, ele se aproxima e ele dá uma ordem. E quando ele dá uma ordem, o extraordinário, o sobrenatural começa a acontecer. Os órgãos do corpo dele voltam a funcionar, o coração volta a funcionar, o cérebro que já estava em decomposição, órgãos que estavam em decomposição, volta a funcionar. E aquele jovem, então, ele se assenta no caixão, e quando ele assenta no caixão, imagino eu que ele falou, o que eu estou fazendo aqui? Penso eu, o que eu estou fazendo aqui? Para onde eu estou indo? Então ele assenta no caixão. Quando ele assenta no caixão e começa a falar, Jesus toma ele pela mão e entrega a sua mãe. Você pode imaginar essa cena? Você consegue imaginar uma cena extraordinária como essa? Algo surreal, sobrenatural. Jesus operou aquele milagre na frente das duas multidões. E tem multidão que está andando com o autor da vida, né? E tem aquela multidão que está andando com a morte, né? Infelizmente é o que acontece nos dias de hoje. É a multidão que vai seguindo a morte, né? É um enterro, mas tem aquela multidão também que segue Jesus. Mas ambas as multidões puderam contemplar o extraordinário. O extraordinário só Jesus pode operar, só Ele pode fazer. Não importa, aquela causa que para você é perdida, aquela situação que para você não tem mais solução, há muito tempo já não tem mais solução. Eu quero te dizer que se você encontrar com o autor da vida, ele muda a sua situação, ele pode mudar qualquer coisa. Eu creio nisso, e se você crer, você verá a glória de Deus. Esse texto, essa mensagem é incrível, é maravilhosa. E essa é a primeira das mensagens da série O Extraordinário. E que essa mensagem possa edificar a sua vida, possa trazer edificação para a sua vida. Porque Jesus, ele encontra ali, né? Ele encontra com aquela mãe, com aquele defunto. E quando ele encontra ali, algo sobrenatural acontece. Imagina o coração desta mãe. O seu sonho, a sua esperança estava sendo levada para enterrar. Mas ela nunca imaginaria que isso fosse acontecer na vida dela. Mas aconteceu. Aconteceu porque o Senhor, ele contempla além daquilo que nós podemos contemplar. Os olhos de Jesus, olhar de raio-x. Muito antes ele já tinha contemplado aquela cena. Então ele dirige aquela cidade. Por que ele dirigiu aquela cidade? Porque ele tem o olhar de raio-x. Ele já tinha contemplado aquela cena muito antes e ele sabia que ele precisava estar ali, porque ele tinha algo sobrenatural para fazer. E foi o que aconteceu. Espero que você possa meditar nessa palavra, que você possa ter um encontro com o autor da vida. E saiba de uma coisa, aquilo que para você está perdido, para o Senhor é natural. É natural para Ele. Ele realiza de uma maneira natural. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Eu sou o pastor Brandão e estarei aqui com vocês nas mensagens O Extraordinário no decorrer desses dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.